Boa noite, pessoal, tudo bom com vocês? Que só faziam... Boa noite, pessoal, tudo bom com vocês? Vamos começar o vídeo entendendo a questão. Em 112 depois de Cristo, Faustina é uma cidadã romana casada e com patrimônio pessoal. Com que você já estudou sobre o direito da família e direito das sucessões, responda. Por que seu patrimônio pessoal não se integrou ao do marido com o casamento? O que aconteceu com os bens dotais se ela se divorcia? O que acontece? Ela tem 3 filhos, 2 irmãos paternos e um marido vivo. Quem serão seus herdeiros legítimos? Vamos lá. Primeiro, 112 depois de Cristo é o período clássico. Então vamos nos situar no período clássico para responder a questão. Outra coisa que chama atenção, patrimônio pessoal. Chama atenção e consegue dar a resposta logo de cara aqui de que casamento se trata esse. É o casamento cinemano. Na resposta da letra A, eu vou diferenciar o que é casamento cinemano e o cumano e logo dar a resposta que eu acredito ser a correta. Vamos lá. Só para deixar claro aqui antes é que o regime de dotes também é previsto durante essa época do período clássico. E os irmãos sanguíneos que a gente vai entender daqui a pouco na resposta da letra C. Vamos lá. Letra A. Por que seu patrimônio pessoal não se integrou ao do marido com o casamento? Pessoal, a diferença entre casamento cumano e cinemano. E por que esse é um casamento cinemano? No casamento cumano, a mulher, no regime de dotes, dar ao seu marido um dote. Isso também acontece no casamento cinemano. Todavia, no casamento cumano, o marido é o proprietário desse dote. Seja isso pelo resto da vida, até depois do casamento. Somente aconteceria de devolver no casamento cumano se ele assinasse junto a ela um estipulado, um contrato verbal que devolveria esse dote. Além disso, de ser o proprietário do dote, ele é o proprietário dela. Isso sim. O pai dela, quando passa ela para o seu esposo, ele vira o pátrio poder dela. Ela agora está submissa a ele, no casamento cumano. Ela é aliene jure. Mas isso não ocorre no casamento cinemano. No casamento cinemano, ela casa-se com o esposo, dá o dote, porém, ela tem outras propriedades. Ela não está submissa a esse marido, a essa família. Ela está ainda submissa à família do pai. E esse pai, ele dá outras propriedades a ela, e é o que a gente chama de patrimônio pessoal, que a professora em sala de aula chama de bens parafernais. Colocou esse nome aí na questão para confundir a gente. Esses bens parafernais são os bens dela, diferente do dote que ela possui. Vamos ver aqui, esse casamento aqui, entre Faustina e esse rapaz, essa propriedade, essa casa aqui seria outras propriedades, seriam esses bens parafernais. O pai, pátrio poder, ele continua sendo dele, do pai. O pátrio poder continua sendo do pai dela. Ela não está submissa ao marido. Ela ainda dá um dote ao seu marido. Porém, esse dote só irá durar durante o casamento. Só irá ser do marido, né, em regime do marido, durante o casamento. Esse dote eu coloquei aqui, por exemplo, um rebanho. A gente vai entender daqui a pouco o porquê desse rebanho. Então a resposta é a seguinte. O patrimônio pessoal não se entrega porque é um casamento cinemano. Ela possui ainda propriedades deixada pelo seu pai, por exemplo, dada pelo seu pai, e não vai se integrar ao do marido porque ele só vai ter o dote. Ela tem ainda propriedades. Ela não está sob regime do seu marido, do pátrio poder do seu marido. Letra B. E o que acontece com os bens dotais se ela divorcia? Se esse casamento fosse um casamento cumano, os bens dotais iriam ser do marido se não houvesse estipulado, se não houvesse um contrato verbal que ele fosse devolver. Porém, nada tem a ver de contrato verbal nessa questão não, quando é o casamento cinemano. Ele vai ter que devolver sim, no caso aqui o rebanho do nosso exemplo, né?
ele devolve o rebanho, ela volta para onde ela quiser ir, com o rebanho e com a sua propriedade, por isso que eu coloquei essa figurinha aqui dela voltando. Só que é o seguinte, é importante destacar na resposta. Desculpa. O marido ele vai ser compensado. Ele vai ter o gasto dele durante o casamento, que ele investiu, por exemplo, naquela propriedade, naquele dote, ele deve ser compensado. É isso que significa compensação. O marido, na devolução do dote de um casamento cinemano, pode compensar os custos que ele teve na manutenção do dote ao longo do casamento. Ou seja, ele alimentou as ovelhas, aparou os pelos das ovelhas, matou o pastor e tal, isso pagou um dinheiro para matar o pastor e tal. Tudo isso ele tem que ser compensado durante na devolução do dote para a sua ex-esposa, no caso agora. Letra C. Que negócio macabro essa letra C, mas vamos lá. Ela tem 3 filhos, 2 irmãos paternos e um marido vivo. Quem serão os herdeiros legítimos desse filho? Nem eu queria ser esse herdeiro. Brincando, pessoal. Ó, ao meu ver é o seguinte, o casamento dela era cinema. Se voltarmos desde os primórdios de Manuela chegando naquela sala e falando as primeiras coisas para a gente decorar, a gente lembra que um casamento cinemano, e como a gente voltou a lembrar aqui, não tem uma relação direta com o seu esposo, né? Ela não é submissa à família do seu esposo, ela continua sendo submissa, sendo ainda da família do seu pai. Lembra daquele esquemas que pareciam mais negócio de biologia lá, de fulano é filho agnitício, é filho agnóstico, não sei o que, sanguíneo, tarará. Então, na relação de pátrio-poder, ela pertence ainda à família do pai. Ela se casa com seu marido no cinemano, porém não pertence ao pátrio-poder do marido. E o que é que ocorre com isso, Luiz? Que danado isso tem a ver? É que seus filhos, descendentes dessa relação com seu marido, não são seus parentes, não são seus filhos, né? Eles estão submissos ao pátrio-poder do pai, e não da família dela, do pai dela, né? Então, o que é que vai acontecer aqui, ó? Ela morre e os bens vão ficar para os seus irmãos, porque eles mantêm a relação de pátrio-poder com ela. Então, os bens ficam para os seus irmãos. Mas olhem só, a professora deixou bem claro na sala de aula que no período clássico, e estamos aonde, 112? No período clássico, os filhos podem recorrer ao pretor. É o que seria chamado bonorum possessio. Olha só aqui os filhos recorrendo ao pretor. E o que é que faz esse pretor com esse bonorum possessio? Ele dá a posse aos filhos e dá um tempo, né, de posse a esses filhos até que ocorra o usucapião dessas posses, desses bens, e eles fiquem com esses bens no período clássico. Então nessa resposta a gente tem que falar o seguinte, né? É um casamento cinemano, a relação de pátrio-poder, os filhos não eram parentes dela, então os bens ficam para os seus irmãos. Porém, os filhos podem ir lá, recorrer ao pretor, dizendo não sei o que, do nome posso só. Beleza, fecha a questão e responde direitinho. Pessoal, esse é o meu entendimento, no que eu acho que deve ser a resposta correta. Só que vocês não deveriam acreditar muito no que eu falo e correr atrás de fontes mais seguras, mesmo a gente estando entulhados com esse terremoto que está acontecendo no final do período, na escala Richter de 10,6%, com tanta coisa para fazer. Ó, olha só porque eu falo isso. Esse dia mesmo eu estava dizendo que o cavalo de Troia foi depois de Jesus Cristo. Dá uma olhada aí. Qual é o acontecimento muito importante no século IV depois de Cristo, na história romana? E assim, mudou não só a história de Roma, mas mudou a história do mundo inteiro. Primeira coisa. Século IV, antes de trazer. Aquele cavalo lá. É a história de fundação
pessoal, mas lembrando que essa aula aí foi depois daquela prova horrorosa, daquela questão do meio 4, e eu tava meio doido e eu não sabia mais o que fazer e nem o que pensar. Espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, acessem o material de vocês. Tá bom, pessoal? Até a próxima.